Quando pensamos na imagem de um líder, geralmente sempre vem à mente figuras históricas como Júlio César ou Napoleão Bonaparte. Mas e quando tentamos passar esse design para um personagem em um jogo? O representante de uma nação, o líder de todo o seu povo. O líder tem que ter uma imagem própria, uma imagem poderosa, que passe a sua mensagem só da presença dele. Poucos personagens de jogos têm essa impressão, têm essa imagem. Um dos poucos jogos que eu achei que consigo passar essa impressão com o design de um personagem foi o Wuthering Waves. O que? O jogo é muito bom, velho. Isso é louco. O Wuthering Waves já é conhecido pelo seu, bom, design de personagem bem característico. Já era bem esperado que eles iam trazer muito bem o que é uma líder. Com o lançamento da nova área, Septimont, uma nação isolada da nação principal de Hinacita, abordando temas como tradição da conquista e força, que valoriza o combate não apenas como guerra, mas como ferramenta de ordem e evolução para a nação, sendo abundante em referências da Roma Antiga e de até Elden Ring, ou Attack on Titan também. Tem muitas referências nesse mapa. Ele é simplesmente enorme e maravilhoso. Mas nesse vídeo a gente vai abordar não sobre essa nação, mas sim sobre seu líder, Augusta. Pera aí, imagem errada. Agora sim. Sendo mergulhado em referências greco-romanas, Augusta tem simplesmente um dos melhores designs que o Ultraman já fez. E lotado de referências também, como o sobrenome Augusta, que vem direto de Augustus, fundador do Império Romano e um líder super influente. A aparência de Augusta também remete ao Sol Invictus, o culto solar romano. Apesar de seu pouco tempo em tela, Augusta conquistou muitos corações, com seu design que transmite muito bem a sua autoridade e força, já que, assim como a Roma antiga, em Septimont o mérito é conquistado através do combate, e ela é a líder de toda Septimont, ou seja, essa mina é muito porradeira. Augusta era só mais uma gladiadora comum que se destacou vencendo o Great Jagun, um evento de combate competitivo que originalmente funcionava como um torneio brutal e mortal, onde os lutadores colocavam suas vidas em jogo para conquistar a glória, reconhecimento e ascensão social. Apesar desse rito de ascensão ele tirar várias vidas, ele serve como instrumento de seleção de líderes, sendo que a vitória no Grand Dragon podia levar a uma posição de poder, como foi o caso da Augusta, que ao subir ao poder, ela mudou e tirou esse combate sangrento do Grand Dragon. Ela transformou ele em um esporte de combate em duplas, com regras, honras e limites claros, remetendo diretamente à sua filosofia e liderança, tendo poder com controle, glória com ética e força com honra. O Grand Dragon já foi uma arena de morte, mas as mãos de Augusta tornou-se um símbolo de honra, estratégia e glória compartilhada. Não é apenas um torneio, é a essência do que significa ascender em Septimon. Tá bom, mas com tudo isso em mente, por que o pessoal ainda continua comparando ela com a Mavuika de Genshin Impact? Muita dessa comparação vem principalmente do seu visual, já que as duas remetem a deuses do sol, mudando apenas a mitologia delas. Uma comparação visual sempre tende a acontecer, até porque as duas são representantes da sua nação e inspiradas em deuses do sol. Então a comparação visual ou o caminho que o visual delas toma é sempre muito parecido. Até porque não tem como você fazer um representante do deus do sol com um personagem roxo, né? Então, apesar de todas as comparações, as duas personagens são dois mundos à parte. Mavuka no seu próprio mundo, ela tem uma, sim, influência, porém, em termos de aparência, Augusta, ela consegue superar muito bem. E o pessoal tá discutindo muito isso daí no Twitter e no Reddit, que eu já vi. E bom, eu acho que não vale a pena. Ambas são carismáticas e imponentes, porém a similaridade entre elas sempre as põe contra a parede, as põe sob comparação. Mas nem tudo é oásis, né? O design da Mavuka já foi muito criticado nos canais de discussão. Já a Augusta já apresentou uma aceitação muito mais rápida do que a Mavuka. Eu não tô defendendo nenhum dos dois lados. Pra mim, o melhor design vence e simplesmente a Augusta dominou esse tema. Na minha opinião, Augusta teve um dos melhores character design de Wuthering Waves até o momento. Esse vídeo foi só baseado na minha opinião e ele tá bem curto, até porque Augusta teve pouquíssimo tempo de tela ainda e ela só foi anunciada na última versão que ia ser lançada, mas não teve nem data prevista pra isso. Baseado no que a gente tem no jogo até agora, eu acho que esse comparativo entre as duas é simplesmente sem senso. As duas têm o seu próprio universo e as duas têm sua própria imagem de liderança. Tudo bem que a Augusta consegue transmitir muito melhor isso do que a Mavuika, de uma primeira olhada, mas ambas têm a sua história, têm o seu character design, que se representa muito bem nos universos delas. Apesar de Augusta não ter sido tão explorada como Mavuika nas suas missões, a gente espera muito bem uma história simplesmente maravilhosa dela. Um vídeo mais curto, menos trabalhado, até porque a gente não tem tanta informação ainda,
Espero que vocês gostem e até a próxima. Valeu!